E o pastor William seja usado pelo Senhor para nos trazer a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós estamos na lição, estamos falando sobre as marcas do cristão, utilizando o livro de de João, né? A Epístola de João. E hoje já está ministrando as aulas aqui com a gente, né? Falando sobre algumas marcas que nós como cristãos precisamos ter. E utiliza esse livro de João, né? Agora sim, provavelmente, ó, o pessoal está se ajustando, vai sair. Então, o livro de João, eu não tenho certeza, mas eu creio que hoje deve ter falado a respeito desse livro de João. Ele é as cartas, na verdade, isso. A Epístola de João, que são as cartas. Ela foi escrita pelo apóstolo João, o mesmo que escreveu o livro o Evangelho, né? Existem ainda algumas discussões a respeito da escrita dele, mas que não se vê ao caso nesse momento, porque há uma discussão a respeito das outras duas cartas, né? A segunda e a terceira, que tenha sido um grupo de eruditos que tenham escritos e tal, enfim. Mas, na sua maioria, os teólogos eles trazem como autor o apóstolo João, né? O apóstolo João ele é conhecido inicialmente como como é? O homem discípulo trovão, coisa assim, como é? Filho do Trovão. Filho do trovão, parece. E depois ele é conhecido como discípulo do amor, né? Ele é tipo aquele que transmite o amor. E essa semana a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre amor, né? Falar sobre amor parece ser algo fácil. Quando a gente pensa um pouquinho, a gente vê que é difícil. E quando a gente vai passando mais um pouquinho, a gente percebe que é mais complicado ainda. Porque a gente consegue confundir amor com questão de sentimentos, né? A gente tem esse hábito de sempre de trazer a questão do amor como uma questão de sentimento. De sentir algo por alguém. E essa carta, ele traz justamente isso, né? Tirando essa ideia do amor como um sentimento. Ele nos traz o autor da lição, ele nos traz alguns versículos para que a gente possa fazer a leitura como parâmetro para a gente falar um pouco sobre amor. Tá em 2, versículo 7, do 7 ao 11. Capítulo 2, versículo 7 a 11. Pode estar aqui, não? Fique à vontade, papel. Bem, 1 João capítulo 2, versículo 7. Eu vou ler o primeiro, aí a gente segue a sequência. São apenas 4 versículos, né? Pelo menos nessa primeira parte. Diz assim, ó. A gente pode seguir no sentido horário. Segue depois de João. 1 João capítulo 2, versículo 7 até o 11. Todo mundo tá com a lição? Não, né? Se não tiver, acho que tem lá no grupo da igreja. E quem não tiver no grupo da igreja, eu posso passar. 1 João, capítulo 2, o versículo 7, diz assim: Amados, não escreva a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Mas todo aquele que ama o seu irmão permanece na luz e pode ver o caminho sem andar tropeçando de lá para cá, na escuridão do pecado.
Porém, aquele que odeia o seu irmão anda errante em escuridão espiritual, e não sabe para onde vai, pois a escuridão o deixou cego de maneira que ele não pode ver o caminho. Até o 11, primeira parte. O autor dessa lição, ele na semana passada, melhor, na lição anterior, ele fala sobre obediência, ele fala sobre a marca da obediência. E é interessante porque esse autor ele vai trazendo justamente essa questão, né? Ele vai trazendo as marcas, como na semana passada ele falou sobre a marca da obediência, ele agora traz a marca do amor. E aí quando ele fala a respeito da obediência, ele fala que a obediência é uma marca que está ligada à condição moral do cristão. Então, semana passada, lição passada, foi falado a respeito da obediência. Precisamos obedecer. Obedecer o quê? Obedecer os mandamentos. Temos os mandamentos disponíveis. E engraçado que a gente, quando lê a lição anterior, a gente é desafiado, né? Principalmente quando ele vai trazendo as considerações finais e ele faz algumas perguntas. Como está você? Quanto tempo você tem dedicado à leitura bíblica? Como tem sido isso? Qual é o momento que você tem feito isso? Que é um desafio. Então, a gente fazendo a leitura bíblica, a gente passa a ter o conhecimento, e depois você passa a ter o conhecimento daquilo ali, a ideia é que você pratique. Aí você lembra lá de Salmo 119, versículo 11, quando ele diz que guardei os seus mandamentos no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Então, o não pecar contra ti é a prática. E essa prática é o quê? É a obediência. Então, essa obediência ela vai ter relação com a moral cristã. Então, eu vou ter um comportamento segundo aquilo que eu tenho aprendido nas Escrituras. Aquilo que eu tenho como mandamento, né, como os princípios. Só que quando ele fala a respeito do amor, ele fala que o amor é a marca relacional que vai influenciar todos os aspectos sociais. Pronto, é aí onde a gente precisa trabalhar um pouco, né? Porque quando a gente fala de amor, como eu falei no início, a gente pensa no amor, a gente tem um amor na nossa mente, no nosso raciocínio, como um sentimento. E ele vai agora nos mostrar que este amor ele precisa estar no nosso meio, ele vai estar no nosso meio. O que é que ele vai gerar dentro da gente? O que é que ele vai proporcionar? O que é que ele vai proporcionar isso no meio? Então, não é uma questão agora mais moral, é uma questão relacional. E aí é quando ele vai trazendo a respeito do amor, que é uma mensagem do Evangelho. E ele vai justamente trazendo isso, ele fala assim que o mandamento para amar uns aos outros não é um novo em relação ao tempo, né? Segundo o que a gente leu na epístola, ele vai falando que ele traz o mandamento, algo que já existia, né? No versículo 7, ele diz assim: amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio. A mensagem que ouviram. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Ele faz um trocadilho aí, né? Ou gerando até uma certa dúvida. Peraí, ele fala que já existia o mandamento, mas agora ele traz um mandamento novo. E o autor nos chama a atenção justamente para isso. Porque é um mandamento que já existia, e quando você vai lá para Mateus capítulo 22, versículo 24, quando os saduceus, né, e os fariseus questionam Jesus, eles falam assim: que mandamento é esse? Me diga qual é o mandamento mais importante. E ele fala, e é quando ele fala, né? Como é que diz lá? Mateus 22, 34. Eu falei 24, foi 34. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera, emudeceram os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Pode continuar, o versículo até o 40. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento.
E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aí você vê, nós temos um mandamento, aquilo que a gente hoje como cristão tem tido assim, foi reduzido para 2. Não é bem reduzido, né? Mas a gente entende como esses 2 sendo os 2 como base pra gente. Na verdade, ele é a síntese. Um é a Isso. síntese de 5 e outro é a síntese. Mas Então, sim. na verdade, não é. Jesus não resumiu. Ou não tirou. Não eliminou. Ele fez uma síntese que esse mandamento, esses mandamentos que falam a respeito de Deus, né? Amarás a Deus, A Deus. que é amar a Deus, e os outros que não roubarás, é amar o próximo. Porque você não tem como cumprir os 10 mandamentos sem ter amor ao próximo, né? Quando você fala a respeito de matar, de não adulterar, de não cobiçar. E você não tem como falar sobre Deus, amor a Deus, quando você vai ter idolatria, né? Aí você vai se distanciando desses princípios, né? Desse mandamento. E aí Jesus sempre leva ao princípio, né? Porque a lei, ela veio para nortear, né? Então a lei veio para nortear o povo, porque não havia, né? O Espírito Santo e tal, quer dizer, não havia assim no povo, né? Então não se manifestava, já havia, mas não se manifestava. Então o Deus, ele dá, né, através de Moisés, ele entrega a lei para nortear o povo do caminho, né? Só que como o homem ele é muito corrompido, né, pelo pecado, então ele começa a viver pela lei e não entender por que aquela lei, né? E Jesus veio para resgatar justamente isso, não viver só pela regra, mas por que essas regras existem? Tem pessoas que acham, por isso que Jesus veio cumprir a lei, né? Tem gente que acha que a lei é nada, a lei É o né? máximo. A lei, ou então que a lei não é nada, que não se deve cumprir a lei. Mas, na verdade, a lei é uma escrita dos princípios, que são interiores, né? Então, quando você ama a Deus, consequentemente, você vai fazer aquilo. Quando você ama o próximo, consequentemente, você vai fazer aquilo. Né? E é interessante isso porque assim, a gente percebe que as pessoas elas vão praticando as coisas pelo fato de não ser punidos, né? Sim. A gente vai trazendo a respeito da lei do trânsito. Por que você coloca o cinto? Porque eu corro risco de ser multado. Não pela sua segurança. E não pelo princípio. E você não, pelo que... você não se preocupa com a questão da segurança, né? Você não tem essa preocupação. Então a gente percebe que as pessoas estão cumprindo a lei com uma preocupação, né? Que é não ser punido. E, inclusive, ontem eu estava voltando do voo, eu tenho o hábito de usar o cinto de segurança. Só que aí o baba ontem suei, né? Eu falei, se eu encostar nesse banco aqui. Aí vim assim, né? Dirigindo. Aí na frente da feira ele tava tendo uma blitz, né? Ai, eu não acredito, eu só não tô usando. Aí fiquei preocupado por conta da multa, né? Aí os caras viram assim, olharam pra minha cara assim. Passou. Mas a preocupação em não se quanto à segurança, né? Tipo, se acontecesse uma coisa, né? Eu preocupado em não sujar o carro, tava, né, deixando a minha saúde Sim. E às segurança, vezes, né? E às vezes a gente, às vezes não, sempre. Né? E ensina os filhos, já ensina o princípio errado. Você não diz assim, olha, coloque o cinto para que não aconteça isso, isso e isso. Coloque o cinto para fazer. Não. Vixe, coloca o cinto, senão o guarda vai senão o policial, senão a polícia vai, né? Então cria já na cabeça da criança, já começa errado, né? Então por que a criança coloca o cinto? O pai não diz assim, você põe o cinto, porque é seguro, porque se acontecer alguma coisa, não. Porque a polícia, então a mesma coisa com a lei, né? A lei diz isso. E a gente, até hoje a gente vê isso, né? As duas coisas, tipo assim, polícia e polícia. Passei por isso essa semana, a gente tava no carro e as meninas têm costume de ficar em pé olhando tudo, né? Aí a maiorzinha viu, gente, a polícia, senta. Ela sentou rápido comigo. Pra não perder a mãe. Pra não prender a mãe. E a gente acaba praticando isso. Por que eu estou trabalhando, vou fazer o trabalho de ação social? Qual é o motivo que eu tenho essa prática, né?
É porque eu quero ser beneficiado com isso? É porque há uma regra que vai... lei da semeadura? Eu quero que as pessoas vejam. Quero que as pessoas vejam essa retribuição que eu vou ter? Tem muita gente que, por exemplo, entrega o dízimo baseado naquele versículo de Deus te devolverá a medida recalcada, sabe? Sacudida transbordante. Então, na verdade, ele está fazendo uma aplicação, né? Ele não está entregando Ele está É uma entregando. financeira, interessado é no uma juros, corretora. na correção. E aí esse texto de Mateus que a gente acabou de ler, que ele fala a respeito do amor ao próximo e amor a Deus, e ele vai falando, o autor Alessandro vai falando assim, nós precisamos ter este amor, né? Ele pergunta, quem é o seu próximo? E a gente tem sempre essa ideia do próximo, de proximidade, né? Então, este aqui é o meu próximo, este aqui é o meu próximo. Então, aquela ideia de que o próximo é aquele que é o nosso vizinho, é alguém que está próximo mesmo. Eu não posso alcançar alguém que está distante. E, no entanto, ele fala assim, o próximo, o autor da Alessandro vai nos trazendo isso, e eu achei bem interessante. Ele fala assim, o próximo é alguém o qual tem o privilégio de colocar em ação o amor divino. Então, eu posso fazer isso com qualquer pessoa. Imagina eu aqui, em Amargosa, faço uma ligação para uma pessoa que está nos Estados Unidos e que está em um momento difícil e eu consigo compartilhar algo com ela que alcança o coração dela com esse amor divino. Ou hoje com a tecnologia, a gente consegue fazer um Pix, né? Não pela questão financeira, mas pela necessidade daquela pessoa. E aquela pessoa, mesmo distante, em uma outra cidade, em um outro país, ela é alcançada por este amor divino. Então, Posso achar. para demonstrar esse amor divino, né? Vocês demonstrarem isso Então, para quem está próximo. então esse amor divino... Esses dias eu tenho acessado com moderação, que eu não gosto muito de rede social, o Discord, né? E aí eu entrei numa sala, depois aí entrou um muçulmano, né? E o cara queria me convencer que o islamismo era a religião verdadeira, né? Aí ele começou a argumentou bastante. Aí eu ouvi mais do que falei, na verdade, né? Porque eu vi que a intenção dele não era ouvir, ele queria botar para fora aquilo ali e tal, né? Mas eu tive a oportunidade também de falar para ele do cristianismo, porque eu percebi que ele tinha algumas concepções equivocadas, né? Muitas vezes, talvez, assim, as pessoas têm contato com diversos tipos de cristãos, né? E essas experiências condicionam as pessoas a acreditar que o cristianismo se limita àquela conduta que aquelas pessoas praticam. E aí eu acho que foi interessante, porque eu falei um pouco do cristianismo, a gente conseguiu aproximar algumas ideias, né? Eu creio, acho que eu já li em algum lugar, né? Não lembro onde foi, um comentário bíblico, que os muçulmanos são descendentes de Ismael, né? Já ouvi isso também. E os judeus são... nós recebemos Cristo através dos judeus, né? Que Deus enviou. Sim. Então, no final da história, embora com visões... Eu não conheço o Alcorão, nunca li o Alcorão, não posso criticar uma coisa que eu não conheço. Muitas vezes a visão que a gente tem do muçulmano é uma visão que vem da exposição feita pela mídia, né? Que a mídia traz aquela ideia do muçulmano. Depois do 11 de setembro, a gente acabou pegando essa visão do terrorista, do homem-bomba, do Estado Islâmico, que é um problema lá no Oriente Médio, né? Mas eu vejo que é o mesmo Deus, de alguma forma misteriosa. Assim como a gente não conhece o mistério dos judeus, por exemplo, né? Enfim, mas voltando para o que você está falando, acho que o próximo talvez são as pessoas que a gente tem contato, que a gente vê, né? Independente dessas barreiras físicas, né? A gente precisa manifestar o nosso amor em relação às pessoas, né? E algo que eu admiro muito nos batistas é justamente isso, essa liberdade que a gente tem de entender que cada indivíduo tem a condição, né? E é um dos nossos princípios. O indivíduo, ele tem a liberdade de liberdade de consciência. Ele vai escolher quem ele vai seguir. E qual é o meu papel como cristão? É amar essa pessoa. Eu preciso amar essa pessoa. E é essa prática da ação que eu preciso manifestar. É amar a pessoa, independente do credo que ele está hoje, né?
A gente tem visto muitas pessoas, eu estou próximo de algumas pessoas, religiões, que ela afirma que a igreja deles é a igreja certa, né? A minha igreja é a igreja certa. Por quê? Porque porque Jesus está aqui manifestado, né? Porque Deus está aqui. Se nos outros lugares não estão, né? Então, aí é onde a gente precisa manifestar o nosso amor. E o que a gente vê, o próximo ponto que o autor traz fala que o amor ele é um antídoto para o ódio. E a gente vê que dentro das religiões, né, tem existido este ódio, né? Se manifesta de forma tão agressiva. Interessante que esse dia eu estava conversando com uma cliente lá, e ela faz parte de uma igreja, e ela falando assim que a igreja dela é boa e tal, que as músicas fazem uma Bíblia, não sei o que. E ela falando, né? E assim, eu fiquei com tanta pena, na verdade, que eu não quis nem... Porque assim, como eu conheço o Inário que eles cantam, eu sei que muitas músicas do Inário são, por exemplo, músicas nacionais, como o Nacional Brasileiro, né? Que a gente tira aquela música e coloca uma letra. Música de cabarés que se tocava nos Estados Unidos na época de 30 e 40. E assim, a gente não tem conhecimento e às vezes a gente toma aquilo como verdade. Mas também tem que ter misericórdia, porque se você começar A discutir. até assim, o irmão pode estar firmado naquilo e nessa fase do crescimento cristão dele, se de repente você confronta essas coisas, talvez ele não tenha maturidade suficiente e pode até, sei lá, desistir da fé por causa de um confronto desse. A gente tem que ter misericórdia, né? Num caso desse, assim, quando a pessoa parte para um extremo desse tipo, eu prefiro não contradizer. Sim. Né? Porque eu acho que não é frutífero, não vai trazer benefício nenhum para o irmão ficar contradizendo esse tipo de coisa. Já aconteceu aqui em Alagoas, uma pessoa começou a frequentar a igreja e aí encontrou com um irmão na rua e aí esse irmão, na época, era da igreja. Aí perguntou, você tá aí? Falou, não, eu venho para a igreja e tal. Aí ele ficou todo feliz, né? O irmão da primeira igreja ficou todo feliz porque o homem disse que tinha se convertido, estava frequentando a igreja evangélica. Você tá onde? Estou em tal lugar. O que você está em tal lugar? Você não vai falar, não. Ali é um lugar herético, ali é G12, ali é não sei o quê, ali é não sei o quê. Mas botou tanta coisa na cabeça deste homem, dessa pessoa, outra pessoa, que a pessoa não foi para lá, mas também não foi mais para lugar nenhum. Simplesmente ficou com medo de igreja evangélica e parou, deixou de ir e abandonou. Então, é o que Cláudio falou. E se você não tiver sabedoria e amor, você, ao invés de diz que quem não ajunta, Espalha. Desse jeito. Então, o nosso papel é semear o amor. E quando a gente vai semeando o amor, isso vai trazendo algumas mudanças. Vai gerando algumas transformações nas pessoas, né? E quando ele fala a respeito de que o amor ele é um antídoto para o ódio, ele fala assim, o ódio é a marca de quem ainda está nas trevas. E quando a gente lê lá em 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, no versículo 14, antes ele faz um comentário a respeito de Caim e Abel. Ele fala dessa dificuldade do relacionamento de Caim e Abel. 1 João, na epístola lá no finalzinho, João capítulo 3. Aí eu vou ler o versículo 14. Ele fala assim, ó: sabemos que já passamos da morte à vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida ao nosso irmão. Forte, né? Gente, eu fiquei pensando, isso aqui falou muito comigo, porque eu passei a sondar meu coração. Eu falei, espera aí, será que eu estou odiando algum irmão? Porque senão eu sou um assassino. Porque você falar de um assassino, quando a gente pensa em algum assassino, você tem uma visão muito ruim, muito forte. E aí muitas vezes eu falo a respeito de assassinos, né, que a gente assiste na televisão, e a gente está lá vendo, assim, e eu corro o risco de ser um assassino. Quando ele diz que quando eu tenho esse ódio em relação ao meu irmão. E ele fala mais que nós estamos em trevas, né? E se nós falamos a respeito de luz,
E se nós falamos que nós estamos para alumiar aquilo que está ao nosso redor. Eu vi uma lanterna e uma pessoa, ela estava distante, percebeu aquele homem mexendo com a lanterna, e aí ele percebeu a silhueta do homem, e aí se aproximou dele e falou assim, e percebeu que ele era cego, porque ele também, inclusive, estava com uma bengala, como é que chama? Bengala? E aí ele estava ali tateando e com a lanterna. Ele chega para e fala assim, por que você está com uma lanterna e você é cego, né? Porque, olhando assim, não tinha necessidade de ele usar uma lanterna. E aí ele fala assim, eu estou usando uma lanterna, mesmo num ambiente muito escuro, porque quem estiver distante vai me ver, né? Então, essa ação de você iluminar, de você trazer a luz para que a pessoa que está ali identifique você, demonstra uma ação de amor, né? Para evitar. E o autor, inclusive, fala a respeito disso, né? De que quando você manifesta e você permite que o ódio esteja em você, você se torna você se torna um tropeço, né? Uma pedra de tropeço. Porque você vai trazer prejuízo para outra pessoa. E ele fala assim, ó, não é possível. Então, aceitar a ideia de que um irmão, que irmãos que foram alcançados pela graça, alvo do mesmo sacrifício de Jesus na cruz, comprados com o mesmo sangue, precioso do Filho de Deus, possam nutrir ódio um pelo outro, né? Imagina como o autor fala assim, não é possível conceber isso. Graças a Deus nós somos uma igreja pequena, né? Então há um calor amoroso entre nós, né? A gente percebe isso. Eu já fiz parte de igreja grande, igrejas grandes conseguem se dividir mais e gerar mais dificuldades. A gente, como igreja pequena, a gente consegue estar mais próximo, então a gente não sente tanto isso. A gente marca um junta-panela rapidinho, né? E esse junta-panela faz com que a gente esteja mais próximos, né? Porque é um momento que a gente conversa, alguém que a gente não conseguia conversar tanto, você passa a se aproximar. Então a gente percebe que aqui na igreja a gente tem muito essa aproximação, esse cuidado um com o outro, né? Mas então a gente não percebe, não tem essa visão tão próxima aqui dentro da igreja. Mas talvez a gente perceba isso como um irmão de uma outra igreja. Que às vezes a gente tem nutrido ódio, né? Que é possível acontecer isso. Ou ao contrário. E o nosso comportamento tem que ser diferente. Nós precisamos manifestar o amor e às em vezes meio a até isso. Alguém que não foi ainda alcançado pela graça de Deus. A gente vai nutrir. Eu gostaria de dar um testemunho rápido. Sim, vai ficar à vontade. Uma pessoa veio embora, próxima a gente lá, e começou a frequentar a nossa casa como refúgio, porque tinha problemas com a mãe, enfim. Aí um dia eu ouvi do pastor Cleber aqui, Deus falou através dele, e eu já estava para expulsar essa pessoa da minha casa, disse, não vem mais não, a gente não te aguenta mais. E eu ouvi do pastor Cleber que pessoas difíceis, pessoas tipo chatas, é que a gente tem que amar. Aquilo foi na minha mente, nas minhas anotações, ainda discuti com minha mãe, manhã, a gente já está para mandar fulano sair da casa da gente, que a gente não está aguentando mais. Uma pessoa mundana, enfim, fazendo uma série de coisas erradas. E essa palavra mudou a minha vida, mudou a minha concepção. Apesar de até ali eu ter amado ela, mas eu já não aguentava mais tentar amar, eu e minha mãe. Mas a gente disse, vamos ter paciência. E a gente mudou, a gente começou a falar de Jesus para ela. E a semana passada ela virou para mim e fez outro. Inclusive eu trouxe ela aqui na igreja no domingo de noite. Ela disse que, ô tia Nil, ela me chama de tia. Não é tia de sangue não, mas me chama de tia, ô tia Nil. Eu ia me matar. Mas no dia que eu fui para a sua igreja, hoje ela está frequentando outra igreja. Deus usou uma outra pessoa, né? Uma amiga da idade dela. Ela continua ainda meio com algumas atitudes, não mudou ainda. Mas ela disse que hoje ela tem essa paz que ela ouvia falar que ela não conhece, e que ela não vai mais tirar a vida dela. Está frequentando a igreja de redenção. Deus usou uma colega, está levando ela para lá, nos cultos de sábado à noite, que é culto dos jovens. E Deus tem usado meu sobrinho Wagner, né? E Wagner falou, ela disse, ó, tia, Deus usou. Começou na sua igreja. Enfim, mas para resumir, se eu não fosse adiante com essa palavra, se eu não tivesse tido essa atitude de amar, mesmo querendo botar para fora da minha casa,
né? E assim, eu chorei muito, ela chorou, minha mãe chorou. Ela disse, eu ia me matar. Sabe por que eu deixei meu marido ir embora com a Margosa? Porque eu estava depressiva, só que vocês não percebiam, mas eu não dormia. Eu estava com síndrome não sei de quê, mas eu não dormia. E a gente não percebia. Ela extravasava nas atitudes pecaminosas, aquela coisa ruim está dentro dela. Eu disse, então agora a gente pode ficar tranquilo, a gente vai continuar orando por você. Ó, tia, eu ainda não sou crente de dizer assim, eu tô membro da igreja, mas eu agora tenho paz. E eu não vou mais tirar minha vida. Que coisa boa. Então, você fala, o irmão falando aí, eu lembrei disso, né? Que a gente, a palavra que Deus usou, pastor, né? Não é à toa que eu tô aqui. Precioso, né? Precioso isso. O versículo 18 do capítulo 3 de João, ele fala assim, filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Esse é um sinal de que o amar ele não é um sentimento, é uma ação. É essa atitude. É difícil, né? Mas quando você escolhe amar com ações. Né? Acho que na religião, acho que é os espíritas que eles colocam como caridade, né? Muda com a obra, as obras. E eles têm uma ação de obras muito grande, né? Tem um livro que fala sobre a herança maldita do romantismo, né? A gente tem uma herança dessa cultura romântica, do felizes para sempre, né? Sim. Daquele amor que tudo dá certo, as pessoas não precisam se esforçar, né? Os gênios são perfeitamente compatíveis e não há qualquer tipo de esforço para que a relação corra bem, quando na verdade é o oposto. O relacionamento precisa ser alimentado, precisa ser mantido, precisa de manutenção, sim, renúncia. E essa visão romântica, né? As pessoas acabam crendo que se é necessário qualquer tipo de esforço para que aquilo dê certo, é porque não era para acontecer. Olha que visão satânica da coisa. Não é uma coisa diabólica. E às vezes a gente se pega, né? Nessa situação, muitas vezes a gente está diante de uma dificuldade e a coisa não está dando muito certo, aí a gente pensa, é porque não era para ser, né? Não é que tá para ser, porque você não quer fazer a coisa, sei lá, enfim, né? Você não teve a ação, né? Então, a gente vê essa filosofia inserida hoje, né, na sociedade. Eu me pego pensando assim diversas vezes, e o oposto é a gente enfrentar a dificuldade, né? Como vocês fizeram, vocês não queriam. Não. A vontade era chegar na de minha manhã, casa, saía de noite. bagunçando, não me dá satisfação, a vontade era essa, né? Chegar de manhã, saía de noite, a gente às vezes tinha que dar almoço. E você aprendeu, né? Deus lhe ensinou através disso, né? Através da palavra que foi ministrada, você aprendeu. Então, quando a gente caminha e enfrenta esses obstáculos, né? A gente acaba aprendendo. Às vezes essas pessoas que a gente discorda, né? São as pessoas com as quais a gente pode aprender. São as pessoas que tem alguma coisa para ensinar para a gente, né? Você falou bastante da rede social. Hoje tem se discutido muito a respeito do efeito que as redes sociais têm causado nos jovens, porque a rede social identifica as preferências das pessoas e elas vão dar as informações que estejam dentro daquelas preferências. Por exemplo, você vai lá, clicou no vídeo, deu like naquele vídeo, deu like no outro vídeo. Eles vão construindo um perfil seu de coisas que você gosta e todas as sugestões de informações que vão chegar para você são informações dentro desse perfil seu. Você deixa de ter contato com perspectivas diferentes e as pessoas acabam cada vez mais centradas dentro de si, né? E elas têm as suas crenças validadas, né? Constantemente, porque elas sempre têm contato com informação que valida aquelas crenças que elas têm, né? E acabam ficando desprovidas de contato com perspectivas diferentes. Isso limita o crescimento, né, do indivíduo e torna a pessoa cada vez mais egoísta. O amor é justamente o oposto, né? A gente se colocar à disposição, ainda que o comportamento da pessoa não seja aquilo que nós esperamos que seja, né? Porque Deus também nos ama. Sim.
Apesar das nossas imperfeições. E uma coisa que você colocou aí, Jonas, que é a questão dessa questão mais líquida, né? Que tem se apresentado a respeito através das redes sociais. E a gente sabe que não é só das redes sociais, mas tem sido muito comum no nosso meio, que é a questão do desvio do amor, né? O que você está amando, né? O autor também fala isso sobre esses riscos, né? De você amar coisas, de você amar títulos, né? Você tem um indivíduo que que tem um título. O indivíduo, ele não tem tanta importância quanto o título que ele tem, né? Tipo assim, ele é pastor. Então, o pastor tem mais importância do que Cleverson, né? É interessante quando alguém pergunta, qual é seu nome? Aí ele responde, né? Pastor fulano de tal. Pastor, não é. Eu acho interessante isso, porque assim, a pessoa incorpora aquilo como se fosse ele. Identidade, né? E isso é muito perigoso. Uma vez eu estava lá na Smart com uma amiga minha, tem anos isso. E aí a gente encontrou a esposa, hoje é pastora, né? Mas na época era esposa de uma pessoa que até então essa amiga minha tirou como pastor, porque conhecia de muito tempo. Aí encontrou, né? Estava com essa amiga, encontrou a outra, e oi, tudo bom, tudo bom. Aí disse assim, como é que tá pastor fulano? Perguntou pelo esposo. Pastor não, bispo fulano. Ih, meu Deus. Aí não gostou, aí lá, tá, desculpa. Não gostou, porque chamou o marido dela de pastor fulano. Não, pastor fulano não, bispo fulano. Então, ele fala a respeito desses riscos, né? Desse amor, do amor do título, do amor às coisas, do amor à instituição. Eu tenho uma admiração muito grande pelos batistas, né? Tenho uma admiração muito grande. Quando a gente vai estudando a respeito dos princípios batistas, eu vou ficando mais... admirando mais ainda, né? Meu tema de TCC no final agora, concluí, fiz a defesa, tremi um bocado, mas deu tudo certo. Fui falando justamente sobre a nossa história um pouquinho. E é gostoso quando você vai pegando a nossa história. Mas assim, eu não posso amar mais a instituição do que as pessoas. Eu não posso amar mais a instituição do que ao Senhor, né? Eu sei dos valores que tem, eu preciso separar isso, né? Poxa, a empresa que eu tô é maravilhosa, eu amo essa empresa. Então, e as pessoas que estão lá, ela tem importância. Então ele chama a nossa atenção para isso, para a gente dar importância às suas devidas coisas. E ele coloca, o autor, ele fala que o amor, ele é um mandamento perfeito, né? A gente vê isso quando o apóstolo Paulo ele fala lá em Coríntios, né? Eu acho que é 2 Coríntios capítulo 15, quando ele, não, 13. Quando ele fala, né, que se o homem pode falar em outras línguas, né, enfim, mas se não tiver amor, nada disso, nada disso vai gerar mudança, já vai gerar qualquer coisa. E ele fala que a falta deste amor, que geralmente vai produzir o ódio, né, que vai permitir que o ódio se manifeste, ele vai ser uma pedra de tropeço, como falei antes. Ele vai ser uma pedra de tropeço porque ele não vai trazer luz, não vai trazer paz para a vida do próximo. Ele vai trazer problemas, vai trazer mais problemas. O autor ele traz a respeito disso e quando ele fala a respeito de amor, ele traz como conclusão disso, ele fala assim, o amor servirá para o cristão como uma evidência da verdadeira transformação. Então a manifestação desse amor, a gente tem hoje sinais de como é que eu posso identificar se realmente eu sou cristão. Acho que nós precisamos hoje fazer essa avaliação, né? Analisar como é que está o meu nível de cristão, como é que está a minha vida. E ele fala assim, é evidência da verdadeira transformação. E essa transformação a gente conta também porque nós passamos por um processo de regeneração como cristãos. Somos nova criatura e passamos por esse processo de regeneração. E isso precisamos ter sobre nós. Ele fala assim, devemos nos livrar do ódio, da amargura, da cegueira, para podermos desfrutar do pleno amor de Deus. Então, assim, nós desejamos o amor do Senhor, mas também precisamos transmitir este amor.
para os outros. Ele coloca como desafio para que a gente possa meditar, para que a gente possa pensar. Ele faz algumas perguntas que nos confrontam. Ele fala assim: qual mensagem suas atitudes proclamam? As mensagens do ódio ou do amor de Deus? Existe em seu coração alguma questão não resolvida com o irmão? Então essa semana nós estávamos discutindo a respeito da ceia. E quando nós não podemos ceiar? Né? E na discussão que a gente teve na aula, nós falávamos a respeito da ceia, mas como a gente se limita às vezes à ceia, mas o texto que fala a respeito de você voltar, deixar e voltar é sobre a oferta também. Então a nossa vida precisa estar em constante, não é somente para a ceia, mas é para o todo. O apóstolo trata sobre discernir o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo. O que é isso? Né? Assim, na verdade, a grande questão está em a gente não entender onde nós estamos, do que nós fazemos parte. Né? E ser corpo de Cristo é um negócio muito complexo. A gente não valoriza, não dá a importância devida a isso. E não é o fato de ser batista, ser presbiteriano, qualquer coisa, mas ser corpo de Cristo é o que deveria fazer a diferença em nossas mentes. E que isso é possível quando a gente tem um momento como esse, né, de estudo da Palavra de Deus, de compreender, porque muitas vezes a gente vê a palavra sendo banalizada. Acho que não é algo novo, sempre aconteceu. Sim. Inclusive, Cristo foi crucificado porque Deus enviou ele para morrer por nossos pecados, né? Para que através da ressurreição nós pudéssemos ver. Mas aquelas pessoas ali, se a gente parar e pensar, os sacerdotes da época, né, os líderes religiosos da época foram que pediram a crucificação de Cristo. Então, hoje a gente tem também pessoas que utilizam, culturalmente falando, né, pessoas que utilizam a palavra de Deus para benefício próprio. Né? E não é algo raro, lamentavelmente não é algo raro, é algo muito comum. E essa visão se espalha porque é notável, né? É notável. Não tem como você ir num lugar... Quando você vai num lugar, por exemplo, que você vê a vida da pessoa, né? E você vê que não está em harmônica com a palavra de Deus, né? Eu acho até difícil você ouvir a palavra de Deus através daquela pessoa. Entende o que eu quero dizer? Sim, sim. E tem uma passagem que fala, né, pelos frutos conhecereis. Exato. Tem um ditado que fala assim: eu não consigo ouvir o que você diz, porque o que você está gritando nos meus ouvidos. Né? Então, é muito comum a gente ver hoje os líderes religiosos, né? Pincelando a palavra de Deus. Às vezes pega um versículo e aí cria uma mensagem assim completamente distante daquele versículo, não analisa o contexto, mas não são ideias muitas vezes de fácil compreensão, né? São ideias que requerem uma reflexão, a gente ouvir, refletir, compreender realmente o que está sendo falado e depois rever essas ideias, né? Ter isso reforçar. Colocar em prática. Eu sinto essa necessidade. Eu não estou aqui dizendo que não há pessoas que consigam compreender isso de uma forma muito mais fácil. A palavra de Deus fala que Deus deu aos pequeninos, não foi? Como é que ele fala? Tem um trecho que ele fala que Deus usa a sabedoria desse mundo para confundir ele usa a loucura do mundo para confundir a sabedoria, né? Então muitas vezes é uma pessoa que não teve uma educação, mas que compreende isso com muito mais facilidade. Sim. Sabe? Mas eu não acho que a maioria das pessoas funciona dessa forma. Eu acho que a maioria funciona talvez ouvindo, refletindo. Colocando aí, né, a questão do amor e essa questão de Coríntios 13, do corpo. A nossa geração, e realmente sempre existiu, tanto que a palavra fala sobre, mas a nossa geração tem se perdido muito. E assim, se existem líderes que pregam isso, é porque existe um povo que gosta disso. É verdade. E, infelizmente, a nossa geração é uma geração extremamente egoísta.
isso tem se refletido na questão da igreja. Eu falo igreja, não igreja tal, mas igreja. E igreja como instituição também. Eu falo porque... Coinonia, que é coinonia, a igreja ela tem duas expressões na Bíblia. Uma significa corpo de Cristo, uma significa ajuntamento. E aí as pessoas se perdem e hoje existe muita heresia, né? Nós temos amigos assim que foram criados no Evangelho, amigos nossos lá de Itabuna, e que por um tempo se desviaram desse princípio. Aí começa a usar começa a assistir, né, pregadores de internet e tal, aí começa a se respaldar de... A igreja somos nós, claro, somos nós. Né? Mas com uma desculpa de que eu não preciso congregar, que eu não preciso ir para a igreja, que a igreja sou eu. E isso demonstra também, como é que chama? Egoísmo. É egoísmo. É um espírito de anticristo. Né? Que tudo que vem contra Cristo é anticristo. As pessoas às vezes ficam esperando só a figura do anticristo, mas o espírito anticristo está aí. De diversas formas diferentes. E tem minado a igreja. Então, aí eu fico olhando, a gente aquele amor ao juntamento, amor à economia, a responsabilidade de ter. Eu tive uma vez uma discussão com um irmão, porque teve uma situação que aconteceu, ele estava zangado com outro irmão. E aí ele foi falar desse irmão, da pessoa de outra igreja e tal. E aí a gente conversando, né? E eu disse assim, sim, que unidade é essa que a gente tem? Aí eu tentei fazer um paralelo, eu disse, olha, você tá aí, a esposa dele estava também, né? Eu falei, se sua esposa acontecesse isso, é uma situação bem extrema. O que é que você faria? Você sairia dizendo para outras pessoas, fulana fez isso, ou você sentaria com a sua esposa, você protegeria a sua esposa da língua das pessoas e sentaria com ela para resolver. Mas aí é minha esposa, eu disse, pronto, você chegou ao ponto que eu queria, aí é sua esposa, ele não é seu irmão, né? Aí tomou esse é o grande problema da igreja. A gente não vê o nosso irmão como irmão. A gente diz que vê, mas a gente não vê. A gente não se protege. A gente sai falando da igreja e dos irmãos para outros. Recentemente a gente estava no carro com uma pessoa dando carona, ela começou a falar. A pessoa criada no evangelho também, a pessoa que tem um compromisso, assim, mas começou a falar de igreja, aquilo me fez mal. Que as igrejas. Eu falei, minha irmã, você está falando de você. Não, mas eu estou falando porque tem muito líder assim, tem muito não sei quem assim, tem muita gente na igreja que fala que ama Deus, mas faz isso, faz aquilo. Você está falando de você, você está falando. A gente não abre a boca, não sai para aí falando da nossa esposa, do nosso marido, do nosso filho. Sim. E a gente está fazendo isso, sem perceber. O amor é isso aí. Quando a gente ama, a gente protege. A gente corrige, a gente conserta. Mas a gente protege, a gente ama, incondicionalmente. E eu tenho visto que a igreja moderna tem perdido isso. Sim. A gente não tem se visto como corpo de verdade. A gente acha que essa coinonia é só sentar, é só ouvir a palavra, é só cantar louvor. Mas e como é que é o nome? Esse compromisso como igreja? Né? E não sei se é porque eu fui criada assim, numa igreja muito... Mas assim, eu vejo que a gente perdeu essa questão. Sim. Aí, quando a gente chegou aqui para Margosa, a pessoa disse assim, a igreja que a parte não reunia domingo de manhã. E aí, até o líder disse, não, a gente não reúne de manhã, porque domingo de manhã é o dia da família, é o dia das pessoas. Eu não aprendi assim. Né? Não aprendi assim. Então, sem perceber, e depois tem um grande problema essa igreja. Mas é isso, as coisas que vão minando
coisa que não está na palavra, que não está na palavra. E as pessoas começam a inventar. Agora, tudo porque baseado no eu. Eu preciso estar bem, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Então, o egoísmo faz com que a gente, como o egoísmo, né, a queda do homem, e a nossa queda hoje continua sendo egoísmo, falta de amor. Né? E quando a gente fala especificamente de igreja, né, você falando de igreja, nós fazemos, é uma meia-verdade que a gente absorveu, e tem pessoas que elas estão adotando isso como regra para a sua vida. É tipo, eu sou igreja, eu faço parte da igreja. E é o que é a igreja? A igreja, ela vai estar onde estiver reunido. Aqui é o templo. A igreja vai se reunir. Você pode ser até na rede social, né? Nós estamos transmitindo. E em Hebreus capítulo 10, se não me engano, lá no versículo 24, ele fala de que não deixe de congregar como é o costume de muitos. E aí você vê que as pessoas estão se distanciando da igreja, perdendo essa quintura, né, de estar próximo, né? Existindo esse desamor. O dedo dizer que é corpo sozinho. É difícil, né? É muito difícil. A última pergunta que o autor faz é o seguinte: você já pediu perdão ou liberou perdão para aqueles que lhe causaram mal? Ou você ainda carrega ódio em seu coração? Então nós precisamos avaliar o nosso coração. O autor aos Hebreus, ele fala que nós não podemos nutrir no nosso coração nenhuma raiz de amargura, né? Então que a gente possa avaliar o nosso coração. É o momento de a gente refletir, tirar um tempo, orar, apresentar ao Senhor o nosso coração. E Salmo 139 ele fala que ele sonda o nosso coração. Então não há ninguém melhor para nos dizer como está o nosso coração. Eu me lembro que no último versículo desse capítulo 119, versículo 24, o salmista: algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. É como se ele tivesse assim: olha, às vezes eu estou tão certo que eu não consigo enxergar o errado, mas se tem algum caminho mau, eu quero pedir para que o Senhor me mostre, para que eu possa fazer isso. E o Senhor pode nos mostrar, que Ele possa nos mostrar para a gente poder identificar, né, as coisas ruins que estão no nosso coração, para a gente poder andar corretamente com o Senhor. Amém? Finalizo o meu tempo. Vamos orar para a gente finalizar, para a gente ir para o nosso culto. Bem, vamos orar juntos? Senhor, como é bom estarmos na Tua casa, aprendemos mais da Tua palavra. Te agradecemos pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas, que de fato nós possamos ter a prática do amor, Senhor, termos essa ação, Senhor Deus, liberada sobre os nossos irmãos, sobre o próximo, Senhor, e que nós possamos ser retribuídos com o Teu amor dia a dia, Senhor. O apóstolo João, ele fala de que porque nós amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Este amor nos alcançou e a prova disso é que enviou o seu Filho para que morresse por nós, se sacrificasse por cada um de nós, Senhor. E nós honramos ao Senhor por este sacrifício que tem tido validade até os dias de hoje, Pai. Muito obrigado, peço para que o Senhor nos abençoe também durante o culto da manhã e o culto da noite, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Bem, vamos para o nosso culto.